uma questão, a ocorrência de um lapso temporal entre um termo inicial, dias agora, e um termo final, que é o dias advém, que vai acontecer, portanto, tanto para a prescrição quanto para a decadência. Se você somar isso com a inércia da parte, você vai ter, então, a ocorrência definitiva da prescrição e da decadência. Por quê? Porque o Estado precisa, o direito precisa nos integrar segurança jurídica. Então, vindo aqui especificamente para o caso da prescrição, existia um grande debate a respeito de que se a prescrição ela incide sobre o direito da pessoa ou não. Se ela incide sobre o direito de acionar o Estado ou não. Eu não vou fazer aqui para vocês um histórico disso, né? Mas vou tratar o que está, inclusive, na exposição de motivos desse Código nosso de 2002, que é o seguinte: a gente adota aqui a teoria alemã, que nos diz o seguinte: olha, a prescrição ela não incide sobre o direito da pessoa. Ela não incide sobre o direito de acionar o Estado. Ela incide sobre a pretensão. Pela caneta. Então, a prescrição, ela incide sobre a pretensão. Eu botei a letra B, porque a gente vai botar outra coisinha ali. A pretensão. Essa pretensão que nós levamos ao Poder Judiciário, que é a pretensão sobre o quê? A pretensão de obter exatamente a providência do Estado. Dispor a providência do Estado, tá? Faltou essa sua expectativa de exigir do Estado que acione alguém para poder satisfazer o meu direito. É essa a minha pretensão. Essa é a minha pretensão. É acionar aquela pessoa, outra pessoa, que tem uma obrigação comigo. Olha aqui, ó. Obrigação. E que, portanto, nós estamos aqui nos direitos patrimoniais disponíveis. E essa pessoa não satisfez isso por meios próprios. Então, essa pretensão minha é sobre um direito patrimonial disponível, uma obrigação, que tem que ser, portanto, o quê? Exigível. Quando eu tenho uma obrigação exigível? Agora, quando chegou o dia ou o momento dela ser cumprida e ela não foi. Eu tenho aqui, por exemplo, um inadimplente. Alguém que não adimpliu com a obrigação que ele se comprometeu em adimplir. Então, se ele não se comprometeu a adimplir e não adimpliu, gera para ele o quê? Uma responsabilidade. De quê? De adimplir. Aqui nasce a minha pretensão. Porque eu tenho uma obrigação que já é exigível. Trazer um exemplo, pessoal. Alguém que alugou um imóvel e não pagou os aluguéis. Simples. Para o locador, né, o dono do imóvel, existe uma pretensão? Sim. Pretensão de obter o valor dos aluguéis que não foram pagos.
pagamento, de obter o pagamento. Então, pessoal, a prescrição, ela não incide sobre o meu direito. Se eu não cobrei os aluguéis durante esse período aqui, eu continuo tendo direito ao aluguel, ao valor do aluguel. Tanto que, se você for lá, você que me deve, for lá depois do prazo prescricional, 10 anos depois você voltou para a cidade e falou, olha, tenho uma dívida com você, eu sei que está prescrito, que você não pode entrar na justiça, mas isso é uma coisa que me incomoda muito, eu não sou picareta, está aqui o dinheiro do aluguel que eu estou te devendo há 10 anos atrás, desde 10 anos atrás. Não tem problema nenhum. Se ele me pagar, ele vai poder depois, ou então, poxa, paguei aquele negócio, cara, fiz um Pix para o cara, não sabia que estava prescrito. Dei mole, vou cobrar na justiça. Não pode. O meu direito a receber continua. O que eu não posso não. O que eu não devo ter bem sucedido é uma ação judicial. Porque a outra parte pode alegar ou o próprio juiz pode reconhecer que existe prescrição, a minha ação vai ser extinta. Mas o meu direito existe e o meu direito de acionar o Estado existe também. O famoso vai que, né? Ninguém alegou, o juiz passou batido, o cara foi e pagou, foi. Né? E existe muito isso, muito. Por exemplo, esse caso que eu falei para vocês, de uma prescrição de 3 dias. Você acha que o juiz ia fazer essa conta? Vai. Ah, peraí, pô, entrou só agora, deixa eu fazer essa conta aqui para ver se já passaram os 10 anos que ele teria de prescrição. De regra, eu posso garantir que não vai fazer, não. De regra, posso garantir. Agora, tem bons profissionais que pede, ou faz pessoalmente, ou pede para a sua assessoria para poder. Vamos ver as prescrições aqui, se aconteceu em algum processo dessas ações que estão entrando, para a gente poder ir, né, despachando logo isso. Ok. Então, cabe a você que tem o prazo prescricional a seu favor, que no caso é o devedor, né, fazer essa conta. Pô, está entrando agora, deixa eu ver qual é o prazo que ele tinha para entrar com essa ação. Isso é uma providência sua. Porque a prescrição, ela é contra o credor. O credor o quê? Inerte. O credor diligente não tem problema nenhum, ele pode entrar. O credor diligente está de boa. Mas ela é a favor de quem? Do devedor. Aqui, no caso da prescrição, pessoal, sempre vai ter um credor e um devedor. Direito patrimonial disponível. Veja lá os prazos do 206, de que vão tratar. Dívida de seguro, hotelaria, honorários de profissional liberal, e vai assim por diante. Tudo direito disponível. Eu, profissional liberal, se alguém me deve, não me pagou, eu tenho obrigação de entrar na justiça? Não. Aliás, eu tenho alguns. Eu tenho obrigação de entrar na justiça. Isso é uma faculdade minha. Eu posso ficar inerte e deixar para escrever. Posso, em determinadas situações, até porque tem determinadas situações que nem vale a pena. Vai perder mais seu tempo do que conseguir qualquer coisa. Então, pessoal, aqui nós temos no direito, no caso da prescrição, nós temos esses detalhes importantes. Tá? A prescrição incide sobre a pretensão e não sobre o direito. Muito menos sobre a ação. A ação é um direito que todos nós temos agora, de acionar a quem a gente bem quiser. Vamos com calma, porque não dá para entrar com uma ação, com ações malucas, igual tem por aí, e depois tomar uma litigância de má-fé. Viu aí o PL, ó.
PL, o Partido Liberal, né, entrou com uma ação questionando urna eletrônica, acho que foi isso. Foi urna eletrônica? Urna eletrônica. O Supremo deu um prazo para apresentar a prova daquilo, porque entrar com uma ação fazendo discurso é uma coisa. Entrar com a ação, você tem que ter responsabilidade. Está aqui a prova. Isso aí é uma fraude. Isso aqui está errado. Ele me deve. Essa prova é minha. Tomou uma multa de 23 milhões. Mas isso é um absurdo. Não, isso chama-se litigância de má-fé. Eu entro com uma ação contra a Diana. Coitado, não vou fazer isso nunca. Mas a Diana, entrei com uma ação contra a Diana, dizendo que a Diana me ofendeu moralmente. O juiz, a primeira coisa, tá, onde foi isso? Foi na sala de aula. Quantas testemunhas o senhor tem, professor? Não, eu não tenho testemunho. Mas não tinha uma sala de aula? Não, mas eu não tenho testemunho. Eu estou te dizendo isso aqui, pô. Sou eu. Estou te dizendo isso. Eu sou o César. Eu sou um partido político. Eu sou um ministério público. Não. Para todos, o ônus de provar é de quem alega. Isso é assim. Desde que esse negócio começou aí. Exatamente para que se evite a aventura jurídica. Ou aventura jurídica que vire palanque político, ou aventura jurídica que vire picuinha de vizinho, de ex-marido, mulher. Cabe ao judiciário a prova desse negócio. Não, mas a prova, eu não julgo pessoas, eu julgo fatos. E os fatos são comprovados através de provas, que pode ser até uma pessoa. Como, por exemplo, o juiz me pediu as testemunhas que presenciaram as ofensas que a Diana teria feito contra mim, e eu nem testemunho tenho. Nenhum vídeo, uma gravação, eu não tenho nada a respeito. É só o meu discurso, porque eu sou um professor. Não, meu amigo. Aqui não tem professor, o piloto de asa delta, não tem isso. Não quero saber quem você é. Não é o que você faz que vai me fazer com que a lei não seja aplicada no seu caso concreto. Se não apresentar, se entrar com ação sempre que seja considerada uma aventura jurídica, pode envolver na litigância de má-fé. Estou dizendo que se aplica em todos os casos. O juiz avalia caso por caso. Então, pessoal, essa pretensão que tem por base uma obrigação de exigível que tem como conteúdo um direito patrimonial e disponível, ou direitos patrimoniais disponíveis, aqui está o foco da prescrição. A prescrição ela vai atacar exatamente a sua pretensão. Não é o seu direito de acionar o Estado. O seu direito de acionar o Estado, aliás, o direito de ação ele tem por uma das suas características que ele é um direito autônomo, abstrato. Você não avalia se eu tenho direito de ação ou não, para se você tem direito de acionar alguém ou não. O conteúdo da ação é problema seu. O direito de ação é problema do Estado. O Estado tem que garantir que você possa entrar na justiça. Mas fique esperto. Porque não pode haver abuso, porque não vai haver aventura, porque senão o Estado também pode dizer, olha só, nessa porta aqui, quando bater, tem que ter substância, sabe por quê? Porque eu tenho mais o que fazer. Tipo isso, né? Ficar aqui julgando coisa que, pô, aqui eu tenho mais o que fazer. E aí, o que ele faz? Para dar um efeito pedagógico, pode aplicar uma penalidade. Mas o direito de acionar o Estado, ele continua lá. Eu não dependo para poder acionar o Estado de eu ter um direito para colocar ele dentro. Eu não dependo disso. Eu dependo disso para que a minha ação possa ser bem sucedida. Ou seja, que o juiz possa me dar uma decisão favorável. Óbvio, eu acionei o Estado, não tem nada ali dentro daquela ação, eu não tenho direito, não tenho uma prova, o que vai acontecer é que meu processo vai ser julgado, né, contrariamente a mim. A decisão do juiz vai ser de improcedência do que? Do pedido. Porque, olha só, você pediu uma coisa que não provou nada. Então, é improcedente o seu pedido.
A ação, vocês vão aprender isso em processo civil, a ação ela é sempre procedente. Infelizmente, até hoje você vê algumas sentenças ou algumas petições pedindo a improcedência da ação. No caso da sentença, dando pela improcedência da ação. Não. A ação ela é sempre procedente. Eu tenho direito de mencionar o que é improcedente ou procedente é o pedido. Olha, eu quero receber 3 meses de aluguel que estão em atraso. Em atraso. Eu quero receber o pagamento pelo carro que eu vendi. Tá, beleza, ok. O juiz vai receber tudo lá. Direito de ação, top. Está mantido o seu direito de ação. Prova de que fulano não pagou os aluguéis. Nesse caso, a prova do pagamento vai ser do outro lá, que ele vai ter que provar. Né? Mas você vai alegar ali, você vai provar que você tem um contrato de locação. Você não tem como provar que ele não pagou. Né? Mas prova de que a pessoa não pagou as prestações do carro. Está lá o boleto, está lá a nota promissória, está lá o cheque predatado. Aqui, ó. Se você não apresentar essas provas, você não vai ter como, né, provavelmente, ter uma decisão procedente. A não ser que você tenha outra prova, tipo uma testemunha, um vídeo, um áudio, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail. Isso tudo pode ser utilizado como meio de prova. Tá? Então, pessoal, na prescrição aqui, eu queria agora que vocês abrissem alguns artigos do código. Eu vou acompanhar pelo código aqui com vocês agora. Tá? Falei para vocês, artigo 189. Artigo 189 do Código Civil é onde vai começar a tratar da prescrição. E o artigo, esse artigo, ele é rico, porque ele já vai trazer um requisito também dessa prescrição. E esse requisito, pessoal, é exatamente o início do termo inicial ou do dias após. Que requisito é esse? Alguém pode ver aí para mim? O que configura o início da prescrição, da contagem da prescrição, né? Do lapso temporal que pode levar a uma prescrição? Alguém pode ver nesse artigo 189, aonde está isso? Violado o direito. Não precisa nem ler mais nada. Então, o primeiro dia da prescrição é o dia seguinte à violação do direito. E a gente pode resumir isso aqui como dano. Se você não me pagou, você está com dinheiro, eu estou sem ele. Tá? Se você bateu no meu carro, eu estou com o carro amassado por uma atitude sua. Então, violado o direito patrimonial disponível, né? Violado o direito patrimonial disponível, eu tenho, abriu a contagem. Abriu a contagem para mim. Eu que sou titular desse direito, eu vou ter que expressar a minha pretensão dentro de um determinado período, dentro desse lapso temporal que a lei vai prever. Então, já no artigo 189, a gente tem aqui, ó, violado o direito. Esse é o dias após. E aí o 189 ele continuou dizendo o seguinte: nasce para o titular da pretensão, quem tiver com código, pessoal, sublinha essas coisas. Primeira coisa, violação do direito. Segunda coisa, olha aqui,
o legislador ele é expresso em dizer que a prescrição é da pretensão e não do direito de acionar o Estado. É da pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Olha só, se extingue o quê? A pretensão. Tá? O artigo 190, ele fala que a exceção, ela também se extingue no mesmo prazo da prescrição. Olha só, a exceção é matéria de defesa, tá? Então, assim, isso aqui eu prefiro estudar quando vocês já tiverem algumas noções de direito processual, tá bom? Mas quando fala que se alguém ler, pode ser que não entenda, pode ficar aí com essa dúvida. No 191, traz uma informação também muito importante. Vocês podem aí sublinhar e anotar no caderno. Aqui trata da renúncia à prescrição. Então, assim, cara, isso cai na prova aí direto, cai em exame de ordem. Exame de ordem pode usar ali na primeira fase, né? E aí você pergunta lá, é possível renunciar ao prazo prescricional? Está aqui no 190. A renúncia da prescrição ela pode ser expressa ou tácita. E só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Olha só, pessoal. O que está dizendo essa primeira parte do artigo 191, perdão. 191. Está dizendo o seguinte, olha só, eu não tenho como renunciar à prescrição previamente. Seria uma jogada. Seria uma jogada. Certo? Se eu tenho a meu favor a prescrição, na hora que eu vou fazer um contrato, você pega e bota lá, está renunciando a prazo prescricional. Você vai lá e assina. Não pode. A prescrição, ela só pode haver renúncia da prescrição depois que ela transcorreu. Só depois que ela já existe de fato, só depois desse dia aqui. Aqui cabe renúncia. Aqui cabe renúncia. Aqui cabe renúncia. Aqui não cabe renúncia. Aqui não cabe renúncia. Durante esse lapso temporal, ou até mesmo aqui, não cabe renúncia. Ou seja, renúncia só daqui para lá. E como que se dá isso? Ué, gente, se dá isso, por exemplo, quando eu pago a dívida, né? Que já está prescrita. Por exemplo, eu tenho a meu favor algo que me eximiria pagamento daquela dívida, mas eu pego, vou lá e pago. Eu renunciei. Eu não tive uma atitude que está contrária ao que está previsto em lei, eu renunciei. Então, é possível, sim, a renúncia da prescrição. Mas com uma condição. Aí está o detalhe, né? Só se for aquilo. Eu não posso estabelecer, por exemplo, num contrato que as partes estão renunciando ao direito de prescrição. Só depois que está consumada. Olha, isso aqui está prescrito, mas eu vou renunciar. Tá? Caso daquele exemplo, né, da partilha 10 anos e 3 dias depois proposta. Tudo bem, vou fazer a partilha. Ele ou ela tem direito aqui. Vamos fazer sim. Vamos sentar aqui, frente do juiz, ó. Vamos fazer a partilha. Mas está prescrito? Não está prescrito, mas eu concordo. É um direito patrimonial disponível. Se é disponível, eu posso dispor dele.
mesmo antes, mesmo depois de consumar a prescrição. Se é disponível. E se a prescrição ela só derruba a pretensão da pessoa, não derruba o direito, então eu posso aceitar e fazer a partilha mesmo depois do prazo. Não há problema. Tá, Diana. Desculpa te acordar, tá, Diana? Frio? Tá frio? Ah, gente, então vocês mexem no negócio, mano. Estava 17, eu nem vi, eu só liguei. Mexe nesse frio. Ah? Não, pode ser de 20, tá bom ou tá ruim? Tá ruim? Pronto. 24 graus é a temperatura de bebê, né? Ô, pessoal, então pegar aí a questão da renúncia, fiquem atentos. É possível, sim, porém, não a qualquer tempo. Aqui o momento é fundamental. O momento é fundamental. A gente está aqui trabalhando aqui com a questão do tempo. Então, até para renunciar, o tempo é importante. Que no caso da prescrição. Vamos continuar aqui. Bom, esse 192 eu já falei. O 192 eu já falei, não falei o artigo, mas está aqui. O que diz o 192? Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Isso quer dizer que o prazo prescricional decorre de lei. Então, eu não posso, por exemplo, em um contrato dizer que, caso haja inadimplência daquelas obrigações previstas naquele contrato, o prazo prescricional vai ser de 1 ano, enquanto que a lei previa um prazo prescricional de 3, por exemplo. Ou o contrário, prazo prescricional de 6, quando a lei previa um prazo de 5. Prazo prescricional decorre de lei. Ontem um aluno da noite perguntou, que eu trabalhei no Detran, e lá tinha coisa que tinha prazo de 3 anos e tinha coisa que tinha prazo de 5 anos. Eu falei, não, na verdade, essa prescrição é uma prescrição para a pessoa pedir a sua reabilitação, né? Então, assim, não é o caso de dizer, aquilo foi estabelecido lá em portaria. Não, isso decorre de lei, Código de Trânsito. Tá? Então, é lei. Não pode haver um prazo prescricional aqui na minha repartição, na Secretaria de Fazenda, de varre e sai, só tem prazo, o prazo prescricional aqui para a administração pública cobrar IPTU não é de 5 anos, é de 10. Está decretado. Validade 0. Prazo prescricional depende de lei. Beleza? Bom, esse aqui, 193, eu falei também que a prescrição ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Óbvio, quem é a parte a quem aproveita? Gente, o devedor. Falei para vocês. Ih, sou devedor. Esqueci de alegar isso na contestação. Está em tempo, brother. Esqueci de alegar em primeira instância. Vai agora para o 2º grau. Vai para o Tribunal de Justiça. Vou apelar. Alega. Está em tempo. Mas se eu não alegar nem aqui, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Não aleguei no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, que é o 2º grau, eu posso alegar isso se eu levar esse processo para Brasília?
através de um recurso, ou seja, no terceiro grau, olha lá, calma, que para você levar isso para Brasília como alegação, você vai ter que tomar uma providência que está prevista na legislação, chamado pré-questionamento. Você tem que ter questionado isso aqui no Tribunal de Justiça e ter perdido, obviamente. Você não precisaria recorrer para Brasília. Você tem que pré-questionar. Isso é outro papo. Papo lá de direito constitucional, quando você, e de direito processual, principalmente processual civil, tá? Pré-questionamento é importante, muito importante, é importante pra caramba. Pré-questionamento era uma coisa novíssima quando eu fiz o meu exame de ordem. E caiu. E sabe por que eu acertei? Olha como é que é a vida. Não tinha livro sobre isso. Tá? É uma coisa muito nova. A Constituição é de 88, eu fiz o exame de ordem em 96. Certo? Então, quer dizer, tinha pouquinho tempo de Constituição, as coisas estavam começando a acontecer pela Constituição nova. Entendeu? Então, a gente precisava, né, de estar aí se atualizando. E o escritório que eu fazia estágio assinava uma revista de papel, obviamente, né? E nessa revista eu sempre lia lá nas minhas horas vagas, sempre estava lendo essa revista. Uma matéria que tinha sempre uma opinião de última página, a última página dessa revista, estava falando sobre pré-questionamento. Eu falei, vou ler o que é esse negócio. Era uma matéria de uma página só assim. Aí o troço caiu na prova, menino. E eu acertei. Pré-questionamento é que eu te falei, para você levar matérias para serem apreciadas no STJ, na instância superior, STF, STJ, TST, se for trabalhista, TSE, se for eleitoral, você tem que ter alegado essa questão aqui, tá? Aqui na segunda instância. Pode fazer até, às vezes tem petição inicial, que eu já faço pré-questionamento na petição inicial, tá? Eu faço uma petição inicial. Então, o pré-questionamento, ele quer exatamente fazer com que seja admitido o seu recurso lá. Você não pode chegar lá em Brasília com uma matéria nova que você nunca alegou lá embaixo. Então, você tem que pré-questionar. Por exemplo, a prescrição. Para você levar, para que seja reconhecida no STJ, por exemplo, você vai ter que ter pré-questionado aqui, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que depois, então, você possa levar ao STJ, tá? Então, pessoal, a matéria a ser pré-questionada, a prescrição ela tem que ser pré-questionada em primeira ou segundo grau para poder você conseguir levá-la para cima, tá? Para Brasília. Está aqui no artigo 193, tá? Bom, esse artigo 95 e 96, eu vou pular eles, tá? Que fala sobre a questão de não correr contra o relativamente incapaz e tal. Isso aqui é legal vocês darem uma lida, tá? E a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a ocorrer contra o seu sucessor. Então, por exemplo, uma pessoa que herda alguma coisa e já tinha contra, por exemplo, o seu falecido pai, uma prescrição em curso, não começa a correr de novo, porque seu pai morreu, vai começar agora a correr contra você. Continua correndo contra você. Inclusive, lá na questão do uso capião, é importante que a doutrina chama o uso capião de prescrição aquisitiva, que ela se inverte, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está morando naquele imóvel durante lá 10 anos, tem vários prazos de uso capião. Vamos colocar os 5 anos, uso capião urbano, né?
morou lá 2 anos e meio naquele imóvel. Aí veio outra pessoa e sucedeu lá, pegou um instrumento particular de compra e venda daquele bem, daquele imóvel, tá? Mas não tem escritura, né? Porque aquela pessoa que estava lá tinha posse, não era dono, não era proprietário, né? Aí o que acontece? Esses 2 anos e meio anteriores, que estava lá com o seu antecessor, aproveita para mim, para eu poder pedir uso capião em meu nome. Tá? Então, tem que ficar atento que a prescrição ela corre com relação a uma pessoa. O sucessor daquela pessoa aproveita a prescrição também. Tá? No caso do uso capião. Ou então tem contra, né? Que no caso, um devedor, ele não vai ficar... ele não vai ficar inerte, né? Ele não vai ficar inerte, ele não vai se movimentar se tiver prescrição em favor dele. Mas o credor que tinha uma prescrição em curso, vamos supor, seu pai era credor de alguém, de aluguéis, e estava lá já há 1 ano e meio sem cobrar os aluguéis. O filho, quando o pai falecer, só vai pegar o restante. Aquele 1 ano e meio acabou. Foi. Já está contando a prescrição. Tá? Então, isso é importante. Mas isso aqui tem um ponto que eu queria tratar com vocês, que são as causas que interrompem, as causas que suspendem, tá? Que estão, e as causas que impedem que a prescrição corra. O tempo corre, o tempo continua a correr, mas em alguns casos essa prescrição ela fica parada, ela não começa a contar. Em alguns casos, ela se suspende. Em outros casos, ela se interrompe. Eu vou explicar para vocês isso. Isso aqui é importante. Para isso, a gente precisa vir aqui para os artigos 197. Para o artigo 197, tá? Vamos começar por aí. Já falei para vocês, esse primeiro caso, não corre a prescrição entre os cônjuges durante a constância da sociedade conjugal. Já falei para vocês, serve para a união estável e a sociedade conjugal, segundo o STJ, ela se interrompe não apenas pelo divórcio, mas também pela separação de fato. Tá? O segundo caso é entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar, entre pai e filho, entre filho e pai. Quando que termina o poder familiar? O poder familiar termina quando ele se torna maior de idade. Entre tutelados e curatelados e seus tutores e curadores, tá? Durante a tutela ou curatela. Então, aquela pessoa que tem um certo tipo de incapacidade para exercer os atos da vida civil vai ter lá o seu tutor entre um e o outro, enquanto durar a tutela e curatela, não corre prescrição, o que é muito razoável. Como que eu vou acionar uma pessoa que é meu tutor, né? Não sei se é uma coisa muito grave. Como que eu vou acionar o meu pai enquanto ele tem poder familiar contra mim, e ao contrário, contra mim não, sobre mim, e ao contrário, né? Como que eu vou acionar, reivindicar um direito da minha esposa que mora comigo lá, a gente é casado, né? Então, não é razoável se exigir isso. Então, nesses casos, a prescrição ela fica o quê? Ela não começa a correr. Não começa esse termo inicial da prescrição. Tá? Aqui continua. Também não corre a prescrição contra os incapazes que dá no artigo 3º, né, os menores de 16 anos de idade, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados e dos municípios. Né? Então, óbvio, a pessoa está ausente do país para prestar um serviço para o Estado. Então, contra ele não corre uma prescrição aqui, porque ele está incapaz, ele está impossibilitado de exercer essa pretensão aqui. Contra os que se acham servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Então, está aí, que tem menor aplicabilidade. Também não corre prescrição, vamos lá. Pendendo condição suspensiva. Olha lá, que a gente viu aqui semana passada, condição suspensiva e resolutiva.
Se a condição é suspensiva, não tem como correr prescrição? Óbvio. Por quê? Porque o negócio jurídico não está surtindo efeitos. Quem não está sabendo isso, por favor, veja os slides, estude, porque isso cai à prova. Eu senti um pouco de cara de paisagem, que porra é essa que esse cara está falando? Agora negócio jurídico, voltou. É isso aí. Condição suspensiva. Vou te dar um carro, lembra do papai? Se você passar no exame de ordem. Claro que eu não posso correr prescrição antes de eu passar no exame de ordem. Por quê? Porque eu não tenho feito tudo aquele negócio jurídico, não implementei a condição suspensiva. Condição suspensiva que é um fato futuro e incerto. Eu não sei nem se vai acontecer. Eu não sei se no meio desse caminho eu vou desistir de fazer exame de ordem, eu vou fazer um concurso para a magistratura. Não, meu combinado com você era exame de ordem. Então, enquanto não se implementa a condição suspensiva, o negócio jurídico não tem eficácia. Se ele não tem eficácia, ele não é exigível. Se não é exigível, eu não tenho pretensão. Se eu não tenho pretensão, eu não tenho prescrição. É do raciocínio jurídico. Direito se raciocina de frente para trás. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Como que eu vou encontrar uma prescrição? Se aplica essa prescrição, eu tenho que ficar procurando prazo. Eu tenho que ficar procurando os elementos. Eu tenho uma obrigação exigível? Essa obrigação versa sobre direitos patrimoniais disponíveis? Sim. Opa. Certo. Existiu ali a ocorrência de uma pretensão? Se é exigível, eu tenho pretensão. Se é exigível, porque tem um inadimplente, opa! Aí eu vou procurar na lei. Isso aqui está previsto em lei? Tem prazo prescricional? Tem. Está no 206, inciso X? Tem. Opa! Prescrição. Lei. Isso que a gente estuda bem antes de entrar e estudar negócio jurídico, por exemplo. Se eu não sei a natureza daquele bem, eu vou ter dificuldade de enquadrá-lo dentro de um negócio jurídico. É daqui para cima o raciocínio. O direito sempre pega o fato e vai montando ele na sua cabeça. E vai olhando na lei, onde você encontra aquilo. Eu achei uma peça, essa peça está na lei, está onde que está isso? Está em negócio jurídico. Opa, já sei mais ou menos onde eu estou. Direito é assim. E quem pega uma questão de direito e começa a ir para frente, começa a imaginar coisa. A colocar coisa na questão que não tem. Isso é um erro crasso, grave. Começa a colocar coisa na questão que lá não tem. Aí, meu amigo. As peças que a questão te pergunta estão postas. Juiz que julga com o que não está no processo. Juiz inventa uma coisa da cabeça dele que não está no processo, que não está no mundo. Não. Ele tem que julgar o que está ali. Igual vocês. Vocês, quando se deparam com uma questão de prova, vocês estão ali para julgar aquilo ali. Então, você vai ter que buscar o que está ali dentro e vai ter que ir buscando para trás. Olha, eu tenho aqui um acidente de trânsito. Acidente de trânsito, o que eu vou ter aqui? Eu tenho duas pessoas envolvidas, ou duas ou mais. Daqui a pouco eu vou ver ali que eu tenho qual é o bem, né, que está sendo ali violado. Pô, carro. Carro a gente viu que é um bem, né, móvel, certo? Inclusive caiu isso na prova. Automóvel. Carro, automóvel. Automóvel está onde no direito? Ah, é bem. Ah, para o direito, automóvel é bem. Então, o bem jurídico protegido aqui é o automóvel. Eu não sei se tem havido vítima, mas vamos tirar isso aí para não complicar, simplificando. Eu tenho um bem jurídico, né, que é o automóvel. Ele é protegido. Foi violado? Foi. Ele foi amassado. Então, eu tenho dano. Aonde que está dano decorrente de ato ilícito no Código Civil? É o artigo 187, o artigo 927 lá.
Pô, fechou a questão. Agora começa ali, mas será que essa pista estava molhada? Bom, será que a iluminação pública era adequada para que ele pudesse tomar os devidos? Aí começou a viajar. Fumou, bebeu, fez qualquer coisa, veio fazer prova. Não tem nada disso ali. Aí acabou. Vai para o desfiladeiro abaixo. Com as suas imaginações. Se não está na questão, não está no mundo. Esquece. O mundo do estudante de direito que está fazendo prova é a prova. Não é a sua cabeça. É a prova. O mundo é esse aqui. Está escrito aqui. É isso aqui que eu tenho que resolver. Não é o que eu penso. Não, porque eu já passei por uma experiência como essa, numa localidade parecida. Pô, meu amigo, eu estou perguntando da sua experiência, que você passou lá. E o meu pneu traseiro furou. Não está na questão, furou o pneu? Não, mas no meu furou, então beleza. Resolve o seu, meu borracheiro e troca. É a sua providência para resolver o seu problema. Daqui é outra coisa. Então não inventa história. Porque isso vai te levar para o buraco. Então, pessoal, vamos continuar aqui no 199, tá? Bom, perdendo condição suspensiva, já falei, não estando vencido o prazo, obviamente. Não venceu, não tem pretensão. Se você vai me pagar aluguel dia 5 de dezembro, eu não tenho pretensão até o dia 4 de dezembro, até o dia 5 de dezembro, às 23 horas e 59 segundos. Minutos, quer dizer. Não, minutos. Até ali eu não tenho pretensão. Eu vou ter pretensão contra você a partir das 0 hora do dia 6. Aqui. Começou a correr. Foi só atender. Fala, meu amigo. Foi em sala. Fala. Boa sorte, claro. Provavelmente. Provavelmente. Tá tranquilo, valeu. Boa sorte aí, valeu. Pessoal, não estando vencido o prazo, não tem pretensão. Tá? Se não tem pretensão, eu excluí um elemento, eu não posso subir. Eu não chego lá. Pessoal, pensa aqui. Ó, desenho. Cada um faz a árvore que quiser. A minha árvore é essa que está aqui, não quero nem saber. Aqui, ó, essa é a minha árvore. Tá? No máximo que eu consigo fazer. Tem uma frutinha aqui. Essa frutinha, o nome dela é direito. Direito. Esse direito aqui, ó, disponível. Patrimonial, tá? Essa frutinha aqui. Essa frutinha ao direito. Aqui, eu quero pegar meu direito. Aí eu pego, não sei se em árvore, sabia quando eu era criança. Eu boto uma escada aqui, ó, para subir e pegar o direito. Nome dessa escada, pretensão. O nome dessa escada aqui é pretensão. De forma que, se eu não encontro a pretensão, eu não encontro essa escada, meu direito vai ficar pendurado lá em cima, até perecer. Eu não vou conseguir acessá-lo. Ele vai continuar existindo. Eu não consigo subir até lá. De forma que, se alguém, o meu devedor, chegar e subir por outro lado aqui, pegar o fruto, toma aí, César. Beleza, vou comer a maçã.
ela era minha mesmo. Mas eu não conseguia chegar até ela mais. Então, se eu corto desse caminho aqui a pretensão, que está aqui, ó, não venceu, prazo, eu não tenho escada para ir mais lá. Não tenho escada para ir lá, aliás. Da mesma forma que se isso acontecer aqui, ó, a mesma coisa acontece com a minha escada. Aqui, ó, a minha pretensão foi para o espaço. Pegaram isso? Sim, mais ou menos. Quer parar com esse negócio? Vai deixar? Não. Não, tá frente. Tá vendo? Bom, e agora, como aqui está falando sobre a questão prendendo a ação de evicção, não vou entrar nisso, porque isso é algo que eu teria que ir lá na frente do direito civil, parar para explicar o que é evicção e a gente não vai ter tempo para isso, e agora não é o momento da gente entrar em evicção, tá? Vamos em diante aqui. Também outra coisa aqui que é muito processual, quando prender em ação criminal algo que faça com que você possa buscar em juízo. Exemplo, João matou Pedro, tá? João matou Pedro. A família quer entrar com uma ação de indenização contra João, a família de Pedro, no caso, né? Então, mas, poxa, assim, tem gente que sabe, tem gente que ouviu falar, mas Pedro não está condenado. Pedro ainda não é, ele ainda é inocente, porque a inocência ela é presumida. Ele ainda é uma pessoa inocente. Se ele é uma pessoa inocente, né? Então, eu não, em tese, eu não posso acioná-lo, não devo acioná-lo no cível, porque ele pode dizer, olha só, eu sou inocente. O negócio é que papo é esse de homicídio. Ah, não, tem uma ação judicial lá. O juiz já me condenou? Já estou condenado? Não, ainda não, mas olha só. Não, não tem olha só. Então, é melhor que você espere a ação criminal terminar. Consolidou que João é o culpado? Transitou em julgado a sentença do João? Transitou em julgado? Não tem mais recurso? Aqui começa a prescrição. Tá? Também não vou falar de solidariedade aqui, isso aqui é uma coisa lá do direito das obrigações, eu teria que parar para explicar isso aqui para vocês. Vocês vão ver direito das obrigações, alguns de vocês já no semestre que vem, se for comigo ou semigo, como diz o outro, né? O professor vai ver isso com vocês, tá? Com certeza, tá? Quando ele falar de solidariedade, para falar da questão da prescrição, é inevitável que tenha que comentar isso. É melhor explicar solidariedade para depois explicar a prescrição do que eu explicar a prescrição para depois solidariedade. Então, vamos esperar isso acontecer. E aqui, pessoal, por fim, a gente vai tratar das causas de interrupção. Pessoal, a interrupção ela tem uma diferença aqui, tá? Tem um detalhe importante. Quando você interrompe a prescrição, ela começa a contar de novo. Então, quais são os atos que interrompem ou que podem interromper uma prescrição? Estão todos aqui na lei. Por despacho do juiz, mesmo que incompetente, isso é matéria de processo, que ordenar a citação. Quando você entra com uma ação na justiça, o juiz verificando que está tudo certinho ali, a petição, está tudo bacana, ele vai fazer o quê? Vai abrir o contraditório. Fazendo o quê? Paulo César, venha aqui responder sobre isso aqui. Eu quero a sua versão. Ele vai mandar citar o Paulo César. Quando ele manda citar, que é a mesma coisa, entre aspas, de intimar, que a gente consegue visualizar melhor, a citação é uma intimação que começa o processo. Tá? Então, mandou citar, interrompe a prescrição. Volta a contá-la de novo. Então, poxa, a prescrição era de 2 anos. Eu
conseguir esse despacho de síntese com 1 ano e 9 meses. Beleza? Morre 1 ano e 9 meses, dali começam 2 anos de novo. Se você não fizer nada no processo, obviamente. Fica parado. Bom, outra, por protesto nas condições do inciso anterior, né? O protesto. É aquele protesto em cartório. Né? Você tem lá uma nota promissória e a pessoa não pagou. Você pode protestar em cartório sentença judicial, pode protestar em cartório cheque, pode protestar em cartório contrato, tá? Por protesto cambial, já falei também, pela apresentação do título de crédito, não sei o que não. Qualquer ato judicial que constitui em hora o devedor. Você pode fazer uma notificação judicial antes de entrar na justiça. Não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Mas só para a gente ter notícia disso. Qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor. Tá? Então, ato, mesmo que extrajudicial, eu mando uma notificação para sua casa e você me responde aquela notificação dizendo, olha, eu devo, não nego, pago quando puder. Bom, pessoal, daqui para frente, a gente vai ter como importante para este momento do curso, seria os prazos prescricionais, mas isso aqui é algo que eu vou remeter vocês a uma leitura. Presta atenção, a regra é que o prazo prescricional seja de 10 anos, é o que está no 205. Mas o 206, ele prevê outros prazos prescricionais. Então, isso pode cair na prova, é bom que vocês conheçam o prazo prescricional de quê. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar o inciso 2, a pretensão do segurado contra o segurador, tá? Ou deste contra aquele, contando o prazo, papapá. Isso aqui prescreve em quanto? Em 1 ano, tá lá no parágrafo 1º. Então, a partir do sinistro, tá? Bater no carro, eu tenho seguro, eu tenho 1 ano para acionar a seguradora. E é acionar judicialmente, tá, gente? Não é para mandar uma cartinha, mandar e-mail, não. É para acionar judicialmente. Tem 1 ano para fazer isso. Então, aqui tem diversos prazos prescricionais. Tem aqui, ó, a pretensão dos credores não pagos contra o sócio, o acionista, o liquidante. Em 2 anos, prestações alimentares. Em 3 anos, aluguéis. Ó, quem tiver crédito de aluguéis tem 3 anos para cobrar. Então, aqui está. Né? Ficar lendo isso aqui é chato e é grande. Uma necessidade. Para a gente partir para a decadência e a gente acabar. Então, olha só, pessoal, a primeira coisa que traz aqui o legislador é algo que é bem importante, tá? Salvo disposição legal, porque existem leis esparsas, tá? Existem leis por aí que admitem a suspensão, interrupção ou não transcurso da decadência. No entanto, o legislador, já aqui no 207, ele diz que, de regra, a decadência não se interrompe, a decadência não suspende, né? E a decadência não pode ser impedida de transcorrer. Essa é a regra da decadência. Enquanto na prescrição existem lá vários dispositivos impedindo que ela transcorra, suspendendo a prescrição ou interrompendo a prescrição, aqui é só excepcionalmente. Já falei para vocês que a decadência, vou colocar aqui no quadro um pouquinho, já falei para vocês que a decadência, aí a gente tira a prescrição e a gente vai para a decadência.
A decadência, ao contrário da prescrição, a prescrição ela só pode decorrer de lei, né, gente? Decadência também pode ser encontrada, também é muito conhecida como caducidade, tá? Vou apagar aqui também essas coisas sobre prescrição. Continua esse gráfico lindo, maravilhoso que eu fiz aqui, me orgulhei demais disso, sobre o lapso temporal. A gente continua trabalhando com essa ideia de lapso temporal, a ideia de inércia da parte e a ideia de segurança jurídica. Aqui. A decadência, ela vai ter alguns detalhes importantes que a gente vai destacar. Se aqui na prescrição eu tinha só a prescrição legal, ou seja, a prescrição criada ou prevista em lei, aqui eu vou ter duas hipóteses. A decadência para a gente, então, tem uma outra conformação. A decadência ela pode ser tanto legal quanto convencional. Convencional, leia-se por convenção das partes. Eu, como parte, posso. Eu, como parte, posso criar um outro prazo decadencial. Então, eu tenho legal e tenho decadencial. E tenho legal e convencional. Tá? Então, a decadência. Vou botar aqui, decadência. Ou caducidade. Bom, pessoal, uma coisa é importante que já traz aqui o artigo 209. Ele diz aqui o seguinte: a decadência legal não pode ser renunciada. Então, aqui, ó, a decadência legal é incompatível com a renúncia. A decadência legal não pode. Se o legislador só vedou a decadência, a renúncia à decadência legal, como se diz no latim, mutatis mutandis, a gente pode ler que a convencional pode ser renunciada. Exemplo, eu te dou uma garantia de 3 anos, com 4 anos você aparece lá com o carro com o motor batido. Como a minha empresa, a minha fabricante de automóveis, ela preza pela boa fama no mercado, eu posso pegar lá e dizer, olha, decaiu esse direito aqui, eu vou renunciar, vou consertar seu carro de graça. Isso aconteceu, inclusive, com um amigo meu, que é fabricante Toyota. O carro dele tinha 10 anos de uso, era uma picape, com 10 anos. 10 anos. Um negócio assim, 8 ou 10 anos. Né? E ele montou, fundiu mesmo. Assim, né? E a Toyota é famosa por tudo menos, né, por não ter durabilidade nos seus produtos. E ele pegou, falou, ó, não tem nada a perder, mandou um e-mail para lá dizendo, olha, já é meu, é o terceiro ou quarto Toyota, que eu troco sempre com vocês, papapá, mantém, não sei o que, papapá. Ele não usa tanto, ele morava um pouquinho afastado de Belo Horizonte, fazia um caminho para trabalho, mas, assim, né, não era um carro que vivia em condições severas e tal. A Toyota foi lá e botou um motor novo. Novo, nem consertou, botou zero. Então, assim, o que a Toyota fez nesse caso?
renunciou à decadência. Olha, a decadência me aproveita. Eu não teria obrigação nenhuma de fazer isso. Ele pode, né? Então, agora, eu posso chegar simplesmente e dizer, eu não vou fazer e acabou. Mas ela resolveu renunciar. Tá? Então, a convencional pode. Um outro elemento importantíssimo aqui é a questão se a prescrição está para o direito subjetivo, é verdade que o direito, a decadência está para o direito potestativo. Então, se a decadência está para o direito, se a prescrição está para o direito subjetivo, aqui, é verdade dizer que a decadência está para o direito potestativo, de potesta, o direito de imposição. Direito de imposição, potestativo. Aqui não existe pretensão. Aqui não existe pretensão. A Toyota tinha alguma obrigação perante esse amigo meu? Nenhuma. Meu amigo teria alguma pretensão contra... Nada. Prazo que está lá, estava previsto em lei, não, eles deram prazo de garantia de 5, acho que era 5 anos, nesse caso especificamente. Então, pessoal, aqui eu não tenho, no caso da decadência, a existência de pretensão. Eu não tenho obrigação de parte a parte. O que eu tenho é o seguinte, é um poder de me impor sobre o outro, que é o direito potestativo. Direito de exigir algo que já é meu. Quer ver um exemplo disso, direito potestativo? Divórcio. O pessoal fala, mas não vou te dar o divórcio. Gente, isso é coisa de novela. Novela antiga. Ou então, muitos autoridades até hoje devem falar isso, né, para poder criar polêmica. Não vai dar divórcio. Não tem isso. O divórcio não se dá, o divórcio já é meu. Vai ter o que ler. É a lei que dá. Então, é o único requisito para eu me divorciar. Ser casado. O juiz divorcia. O juiz supre a vontade do outro ou da outra. É o direito potestativo. Tá? Loucura, ainda bem que é assim. Imagina se não tivesse como, nem juiz, nem nada, você ficar com aquela tralha a vida toda. Pelo jeito que Renata riu, ela deu razão. Adoro, professor. Ninguém vai durar tralha com certeza. A mesma coisa quando a outra parte está no outro país, que não chega até ele a solicitação para comparecer, o juiz também Pode suprir em alguns casos. Então, aqui eu tenho direito potestativo. Eu não tenho pretensão, eu não tenho obrigação. Tá? Vamos continuar aqui. Bom,
Que os dispositivos da decadência são bem menos, né? Então, assim, a gente já está caminhando para as linhas finais. Está dizendo que o juiz deve reconhecer de ofício se a decadência for legal. Pessoal, quando fala isso, é porque é uma matéria de ordem pública. Não há uma opção. Deve reconhecer a decadência. Oi? Esse é o 210. E o 211, ele vai tratar o seguinte: se a decadência for convencional, ali a segunda, né? A parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, igual na prescrição, tá? Mas o juiz não pode suprir a alegação, tá? O juiz não pode se manifestar se a decadência for convencional. O juiz só está obrigado a reconhecer a decadência que for legal, decorrente de lei. Beleza, pessoal? Bom, acho que a gente finaliza por aqui. Eu vou fazer para vocês um material sobre filosofia, como eu já disse para vocês. E eu queria deixar esse espaço reservado aqui no final do nosso encontro, exatamente para falar algumas coisas sobre a nossa prova, que vai ser quarta-feira, né? A nossa prova quarta-feira, ela vai ser com a matéria toda do semestre. Ela vai ter uma duração de 1 hora, igual às demais. A gente vai fazer essa prova no primeiro momento da aula, ou seja, de 9 às 10. Então, galera, a galera aí que tem dificuldade está aqui às 9. Eu não vou ter como aplicar a prova. Primeiro, não vai ter segunda chamada. Não tem segunda chamada. Então, já pode avisar aí o Wilson aí nos grupos. Aliás, a gente está reformulando essa questão de segunda chamada, porque a gente não tem segunda chamada prevista no calendário. É muito complicado isso. E qual hora que eu vou aplicar uma segunda chamada para o aluno? Tem dia que eu estou aqui, tem dia que eu não estou. Tem dia que o aluno não está no dia que eu estou. É sempre isso. Então, segunda chamada não vai ter da terceira prova, até porque a gente não vai ter tempo disso. Acabou. Né? Tem que lançar a nota e foi. Então, é para todo mundo estar aqui. Hã? Terceira prova? Não, não tem como. A gente não tem mais calendário para esticar isso. Tá? Então, tem que avisar a galera aí que a gente não vai ter segunda chamada. Vai ser individual? Que grupo? Próprio grupo, você já viu isso onde? Não vai poder trazer o Código Civil. Não, deve. Precisa trazer, é fundamental. Então, quem ainda não tem o Código Civil tem que providenciar ou tirar cópia dos artigos aí que a gente mudou. Agora, o ideal, eu comprei outro para deixar até aqui na faculdade. Eu comprei um, acabo tirando de dentro da mochila lá no escritório. Já falei, quer saber, eu vou comprar até outro, porque isso aqui eu deixo aqui na faculdade. Chegou rapidíssimo. R$10. Livraria do Senado. Esse aqui, ó, R$10. Tem taxa sem nada? Tem taxa sem nada. R$10. Paga R$10 e ele entrega na sua casa. 3, 4 dias. Dessa vez me deram até um brinde lá, uma revistinha. Eu comprei esse e comprei CLT também. Então, é importantíssimo que faça isso, que traga esse código. Não dá para ficar pegando código emprestado, gera confusão. Vocês vão perder tempo com isso. Tá? Então, é Livraria do Senado que resolve esse problema. Quem não tiver condições, quem não, enfim, quem não tem o código, imprime pelo menos os artigos. Esses códigos impressos eu vou ter que olhar. Então, vai ter que trazer até a minha, eu vou olhar para ver se vai poder usar. Fala. Vou falar. Outra coisa.
como eu venho pedindo a vocês desde o início dos nossos encontros, né, é absolutamente fundamental que vocês tenham uma leitura complementar a isso que a gente faz aqui em sala de aula. Vou parar. É absolutamente fundamental que você